Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou o João Chobê, tô aqui com as hosts Jennifer Montenegro. Olá, sejam bem-vindos. Vanessa Lima. Boa tarde, sejam bem-vindos. E hoje vamos conversar com Pedro Carnevale, consultor empresarial, professor, coach, especialista em estratégia de comunicação, liderança e comunicação e CEO da Escola Start. Pedro, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês aí pelo convite, é um prazer bater esse papo aqui no Na Real. Show de bola. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos aí a presença. E para começar, conta um pouquinho da sua história para o público, para dar um pouco de contexto e como você chegou aí na fundação da escola. Bom, a minha história é muito curiosa e em algum momento pode parecer que não tem nada a ver com educação e fui trabalhar com educação, mas eu consegui conectar a minha própria história com a educação, sendo de alguma maneira aí, uma vítima, não no mau sentido, mas no bom sentido da palavra, se é que pode se dizer assim, da educação, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, a gente passa a vida toda indo para a escola e ensinam de tudo pra gente, menos como estudar. Exato. Te taca um monte de conteúdo lá, você tem que fazer um monte de prova, tem que provar que aprendeu e passar de ano, mas não estou muito interessado em saber se você tem alguma afinidade com aquele negócio ali, se você gosta ou não. Enfim, então a minha história, meu histórico escolar não é dos melhores, sou um aluno repetente, me formei ali aos trancos e barrancos no ensino médio, na faculdade também, né, e logo em seguida eu acabei indo fazer pré-vestibular e aí não fui aprovado em uma universidade pública, né, como é o sonho de todo pai, de todo aluno também, mas não fiz o devido esforço para isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio, de morar fora. Legal. E eu passei 2 temporadas de inverno e um pouquinho mais nos Estados Unidos. Lá começou a minha afinidade com o setor de alimentos e bebidas. Trabalhei no setor de alimentos e bebidas, sempre com atendimento ao cliente. Tive uma história muito bacana lá, me identifiquei muito com o trabalho, né? Enfim, hoje me considero um cara muito trabalhador. Legal. E quando voltei, meu pai tinha um negócio, que foi o meu primeiro negócio. Né? Meu pai tinha basicamente ali máquinas de Xerox, né? Ou a boa e velha reprografia, dentro de lojas no Tribunal de Justiça. E era um negócio pequeno ali com 6 funcionários. Pintou uma oportunidade de expansão, esse mercado estava mudando. A gente saiu de 6 em 2 lojas, 6 funcionários, para 42 funcionários em 11 lojas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Né? E aí a faculdade ficou meio de lado, a minha vida virou uma loucura, porque eu ia para Volta Redonda, Teresópolis, Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo e por aí vai. Enfim, eu rodava 300 km de carro por dia. Nossa. Mas não gostava do que eu fazia. Esse era o ponto principal. E aí a gente quebrou, né, em 2011, ali, finalzinho de 2011, a gente quebrou, entregou o negócio de fato. Meu pai, apesar de não ter avançado muito nos estudos, né, pelo menos no modo convencional, sempre foi um cara muito honesto, muito correto e falou, cara, a gente quebrou, eu paguei as partes do que eu devia aqui, agora o que você toca aí, paga a parte do que precisa ser pago, na seguinte ordem. Saiu devendo a todo mundo, paga primeiro o colaborador, o funcionário, obviamente, depois o fornecedor. Se porventura ficar devendo algum ente maior, ente público, coisa do tipo, esse aí não vai sentir tanto. Se precisar, depois de você vender tudo que você tem, aí sim você fica devendo alguém. Sim. E foi assim que aconteceu, né? Tanto que eu já morava sozinho, precisei voltar para casa dos meus pais, né? E começar de novo do zero. E ali a faculdade já tinha terminado, né? Nesse tempo. E aí eu já não sabia mais muito o que fazer. Eu falei, eu tenho que sobrou um trocado, eu vou investir em mim, pensar na vida, fazer curso. Foi quando eu acabei fazendo Empretec ali também, 2011. Acho que a gente vai falar sobre isso, né? Enfim. Daqui a pouco a gente vai falar. E aí, logo em seguida, veio a oportunidade de abrir ali uma loja de suplementos naturais, né? Legal. Com uma amiga que não tinha uma pegada muito empreendedora, mas era oportuno porque o imóvel era do avô dela, enfim, a gente não ia pagar, ia ter 6 meses de carência no aluguel. Boa. Né? Um irmão meu de vida, meu amigo, que hoje é meu sócio na Start, falou, cara, que você precisar de ajuda, conta comigo. Enfim, ele trabalha com engenharia na atividade principal dele. Me ofereceu ajuda para fazer intervenção, ou seja, não tive custo, consegui um estoque consignado. Boa. Lá fui eu, agora vai dar certo. Quebrei em 10 meses. Isso em que ano, mais ou menos? Isso aí foi logo em seguida, porque eu quebrei em 2011 a primeira vez, eu tirei 2012. ali 6 meses sabático e logo em seguida, 2012, a gente avançou e fez isso, durou 10 meses e a gente quebrou.
Aí vem aquela pergunta tradicional, né? E o que eu faço da vida agora, né? Já com 20 e tantos anos. Que hoje eu percebo que é muito pouca idade, que você é muito novo. Mas naquele tempo você, cara, sou homem, tenho que pagar conta. Tô velho? Não, mas tô velho, enfim. E aí veio a oportunidade de trabalhar com esse meu sócio, com esse meu atual sócio. Mas aí veio aquele peso, não sei de onde veio, acho que foi luz divina. Quer dizer, foi luz divina. Né? Cara, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, vou correr atrás de algo que eu realmente goste, né? E aí nesse momento eu tinha duas opções ali, basicamente no mesmo momento, que era ou ser representante comercial de uma empresa de serviço de altos valores, né? Onde você tem um salário fixo baixo, mas ganha umas comissões altíssimas. Sim. E vive-se muito bem. E outra opção era trabalhar ali no marketing, enfim, né? Aprendendo um pouco de tudo, mas com um salário pequenininho. E aí eu fui na segunda opção, e aí eu fui trabalhar no marketing lá junto do João Diniz, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, enfim. E fui lá para aprender um bocado, né? Nessa época também, em paralelo, tem um rápido parênteses nessa história. Eu tinha ali, por desdobramentos da minha história pregressa, eu agenciava jogadores de futebol. Então um dos meus atletas já era profissional do Fluminense, então eu tinha uma renda mensal que me segurava. E trabalhava lá com o João, cuidava dessas minhas coisas pessoais, profissionais na parte da manhã, e trabalhava lá com o João de 12h às 7h. Aí fiquei 2 anos lá com ele. E aí depois, o resto da história, a gente fala um pouquinho mais. Vou passar a palavra aqui para não ficar... O João que veio aqui, né? Exatamente, o João teve aqui também. Inclusive, tem um episódio do Na Real com o João Diniz. Ó, só vocês rolarem aí os vídeos que vocês vão achar e tá imperdível. O episódio tá muito bom. Muito bom. Vou botar aqui no cardzinho aí pra acessar. Assiste aí. Tem Tem que acertar o lugar aqui. Eu vou botar aqui, mas vai aparecer em algum lugar. É do lado de lá. Em algum lugar na tela. Em algum lugar na tela você vai clicar e vai estar aí. Legal. Muito bom. Não, e ele falando da questão de escola, de que não gostava, às vezes, não entender a metodologia, e acabou aí empreendendo no ramo da educação. Né? Quer dizer, eu acho que de tudo que a gente passa na vida, tudo ensina, né? Às vezes a gente, depois que quebra, o que acontece, fecha um negócio. A gente está aqui falando de empreendedorismo na real, e a gente sempre fala isso aqui, porque as pessoas falam muito do vencedor, né? Aquele que chegou no topo e não sei o quê, mas também não conta muitas vezes o tempo que ele levou, todos os sacrifícios que ele passou até chegar, né? E acho que as dificuldades ensinam muito, né? Porque prepara. Quando você fecha um negócio, quando você abre, você aprende muitas habilidades, você conhece muitas pessoas. E eu tenho certeza que eu falo assim, não é nem por acaso, te preparou para esse momento agora, na escola agora aqui e tudo. Com certeza foi um preparo aí para te trazer até os dias de hoje. Com certeza. Tem um paralelo que eu faço normalmente, que os tombos, eles são bem próximos ali das críticas, né? As coisas boas são muito bem-vindas, os elogios também são muito bem-vindos, mas o que constrói é apanhar, né? E receber feedback negativo, receber crítica. É isso que constrói. Isso aí. E a jornada de cada um, através ali dos tombos, da relação, é o melhor aprendizado de todos, sem sombra de dúvidas. E o empreendedor é aquele que cai, rapidamente se levanta, exatamente, e vamos de novo. Né? Tentando não repetir os mesmos erros, vamos errar, mas às vezes erra de outra forma. Errar outra coisa, exatamente. E qual o tamanho da escola Start hoje? Assim, alunos, time, unidades, qual o foco, né? O público-alvo da escola hoje? Então, vamos lá, em relação ao tamanho. Hoje, falando de sede física, primeiro, a gente tem aproximadamente 600 metros quadrados, aqui no centro do Rio de Janeiro. Legal. Né, em 3 pavimentos. Lá a gente tem, inclusive estamos em obra nesse momento lá no primeiro pavimento, mas a gente tem recepção, estruturas de salas de aula, né, inclusive primeiro pavimento 100% com acesso à pessoa com deficiência. Legal. Isso foi pensado. A gente fez uma inclusão máxima lá. Por se tratar de um prédio com escada e impossibilidade de colocar elevador, a gente pensou no primeiro pavimento 100% acessível. Fica onde? No Rio? A gente fica na Gamboa. Na Gamboa. Ali a referência é a Praça da Harmonia, ali o 5º Batalhão da PM, a gente está em frente. Sim. A gente gravava ali perto. No Novo Cais ali, no Santo Cristo. Aquele pedaço ali é maravilhoso, ali pra gente ser um local seguro, né? Por estar ali em frente a ser uma área residencial, estar em frente à Polícia Militar. É tranquilo para chegar, para sair. E aí a gente pensou no primeiro pavimento 100% com acessibilidade. Já temos laudo, né, predial, laudo de acessibilidade. Legal. Enfim, estamos em fase de finalização da obra.
Temos todo o nosso back-office lá dentro também. E, além disso, temos no terceiro pavimento mais 2 salas de aula e um auditório. Legal. Isso aí tudo em 600 metros quadrados. Então, a estrutura física é essa. A estrutura digital, a gente vai lançar a plataforma agora no mês de julho. Uma plataforma também que a gente fez um investimento robusto, desenvolvimento 100% próprio, código fechado, JavaScript, enfim, tudo embedado, de forma que a gente entende que a jornada do aluno tem que ser 100% sobre os nossos domínios, porque o que a gente oferece é muito diferente do convencional. Legal. O que explica um pouco aí a nossa atual visibilidade, o nosso destaque aí no mercado. Legal, muito bom. Falando de quantidade, você perguntou a quantidade de alunos hoje, né? Hoje a gente ultrapassou, porque assim, é difícil falar o número exato, porque lá no começo, sozinho, eu presa, eu não tinha essa percepção da importância de metrificar tudo. Então hoje a gente tem a certeza que a gente ultrapassou o número de 20 mil alunos atendidos. A gente deve estar ali em 21.500, 21.700, é uma conta estimada, mas já ultrapassamos a casa dos 20 mil alunos qualificados. Lá no nosso back-office hoje a gente conta com aproximadamente 30 pessoas. E entre professores e consultores aí na rua, atuando online e presencial, a gente está perto de 300 hoje. E aí tem uma variação nesse número, né? Que às vezes as pessoas perguntam, mas tem 300, ou tem 200, ou tem 150? Assim, antes de ser escola, né? Antes de nos tornarmos escola, nós sempre fomos uma empresa de projetos de educação. Hoje nós somos uma empresa de projetos de educação e escola também. Perfeito, legal. Muito legal. E falando aí da sua jornada, você comentou que em 2011, né, você participou do Empretec. Conta pra gente como é que foi essa experiência e também a importância para o empreendedor ter experiências como essa. Então, eu tenho uma história engraçada com o Empretec, né? Para começar, assim, eu, como provavelmente muita gente, abrindo o coração aqui, acho que eu nunca falei isso em público, tá, gente? Primeira mão aí. Na real. Na real, eu tinha um certo preconceito para com o Sebrae, tá? Era aquela coisa tipo, mas isso aí é pra quem não sabe nada, isso aí é pra quem nunca fez nada. Eu já tive 2 empresas, quebrei as 2, mas já tive 2, né? Enfim. E aí, cara, um amigo meu de pelada, de futebol, né? Um baita empreendedor também, ficou lá 2 semanas sem ir na pelada, e ele era da nossa panela do chopp ali, né? E aí ficou 2 semanas sem ir no chopp, né? Não na pelada. Sim. Pô, Edu, o que aconteceu e tal? Você não foi na pelada? Não, eu tô fazendo um curso aí. E eu tava naquele momento que eu comentei aqui no começo, de transição de carreira, de virada de chave, que eu vou fazer. Tava interessado em aprender novas coisas, fazer outros cursos. E eu fiquei super curioso. Falei, cara, legal, mas curso de que ele tem a ver com gestão, com empreendedorismo. Falei, pô, me conta mais aí. Ele, pô, tu é curioso, né, cara? Eu falei, muito, graças a Deus. Ele, conta. Ele, pô, não posso. Caraca. Aí eu falei, piorou. Tô mais curioso ainda. É um negócio secreto. Eu falei, pode falar o nome do curso? Ele, pô, é o Empretec do Sebrae, mas por que não pode contar? Porque se eu te contar, eu tiro a tua oportunidade de fazer. E tem essa premissa de fato. E aí, lá fui eu sentar no computador pra, Empretec, Sebrae, e você não encontra nada do que acontece lá de fato. Sim. Eu falei, pronto, eu já quero fazer. Só pelo mistério que eu isso. quero participar. Isso é gatilho mental. E aí eu quebrei o paradigma, né? Fui lá. Me lembra até o valor que eu paguei na época. Eu não sei quanto tá o Empretec hoje, mas posso falar de valores aqui? Pode, claro. Na época foram R$ 1.500. Né? É um curso de 6 dias. Sim. Empretec tem uma história curiosa do desenvolvimento do produto educacional Empretec, como veio parar no Brasil. Enfim, eu quis entender tudo isso para saber o porquê daquele impacto todo, né? E lá fui eu fazer, eram 6 dias, de segunda a sábado. E, cara, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Legal. Assim, talvez hoje fosse diferente. Eu costumo dizer isso. A educação está muito ligada a momento também. Ao momento de quem vai ali se colocar na posição pontual sobre aquele produto, sobre aquele curso de aprendiz. Aprendiz a gente é a vida toda, né, até morrer. Mas sobre aquele momento, a escolha que você fez está muito ligado também ao seu momento de vida. Para mim, caiu como uma luva e eu virei um evangelizador de Empretec. Eu falo para todo mundo que está empreendendo, que quer empreender, ou que já empreendeu, faça. Porque é realmente uma experiência peculiar e faz você mudar o seu comportamento de fato em relação à sua visão. Como vou respeitar o mantra lá de não contar o que acontece lá de fato, para não tirar a oportunidade de quem está nos vendo e nos ouvindo, mas vou deixar um depoimento de um cara que eu conheci lá, se tornou um dos meus melhores amigos de vida. Inclusive, um abraço aí para o Dudu Baldez, meu amigo, meu irmão. Né?
assim, conheci lá, a gente virou amigo, moramos juntos, dividimos apartamento, inclusive, depois. E ele deu um depoimento lá na frente, no último dia de Empretec, no fechamento, que ele falou o seguinte, cara, assim, eu fui militar, ele fez Marinha Mercante, né, EFON. Passei 4 anos lá apanhando, oficial cuspindo na nossa cara, estrondando a gente. Agora, aqui foi pior. Porque aqui fui eu mesmo dando na minha própria cara. E aí é pior do que quando é um terceiro batendo em você. Né? Eu acho que isso aí, que esse depoimento dele me marcou, e eu acho que fala bastante do que pode acontecer lá. Então, super recomendo. Foi uma experiência transformadora, de fato. Show de bola. E é curioso isso, porque assim, eu vejo também muitas pessoas, inclusive eu estava conversando com um amigo no Web Summit, agora recente, falando sobre o Sebrae. Muita gente tem críticas com alguma coisa relacionada ao Sebrae, mas o Empretec é unanimidade. Eu nunca vi ninguém falando mal. Todo mundo vai falar, Sebrae, Empretec. Assim, é unanimidade realmente. É bem curioso isso. E a vida é tão curiosa que hoje o Sebrae é um baita cliente nosso, né? A gente atende Sebrae São Paulo, com 2 trabalhos muito grandes lá, e o Sebrae Brasília também. Legal. Show de bola. Muito demais, bom. né? Essas voltas aí que o mundo dá. Essa imprevisibilidade é maravilhosa. Não, muito impensável. Legal. E o Sebrae é um grande apoiador no Brasil inteiro, né? Eu acho que você fala em empreendedorismo, você pensa em Sebrae. Tem um papel fundamental. Assim, fundamental no Brasil. De apoiar, realmente capacitar pequenos, médios empreendedores, assim, dar porque pra gente que tá no meio, às vezes parece fácil a gente encontrar informação, a gente chegar na informação, mas tem gente que realmente não sabe, assim, é muito perdido por onde começar, né? E ele atua muito em regiões de interior também, que não tem tanto acesso à informação, então ele vai ali pontualmente e consegue atingir uma camada legal aí da população. Uma expressão que traduz para mim o que o Sebrae faz, que aliás é um lindo trabalho, um excelente trabalho, enfim, é incontestável, mas é tirar o empreendedor da inércia. Acho que tira da inércia. Se você quiser, você ali tem tudo que você precisa para começar com o pé direito e diminuir o risco de encurtar a tua jornada ali no teu empreendimento. Exatamente. Acho que esse é bem o ponto mesmo, porque acaba que, como você falou, às vezes a gente acha assim, empreender é prática, vou meter aqui, só que muitos erros, exatamente, você já poderia se antever a problemas, se você for bem orientado e preparar realmente o material e seguir ali, vai te poupar muito tempo, dinheiro e às vezes até o sucesso ou o fracasso. É importante ter um mentor também na jornada. Muito bom. Show de bola. Bom, vamos falar aí do boom, né, que a gente teve na pandemia com os produtos digitais, cursos online, tudo isso aí foi muito acelerado com a pandemia. Você acha que deu uma saturada nesse mercado ou não? Olha, pragmaticamente, o mercado saturou? Sim, eu acho saturação oportunidade. Eu particularmente acho, pelo menos dentro do segmento que eu tô há quase 10 anos, assim, conheço bastante. Porque é uma oportunidade de você imprimir mais qualidade ainda no que você faz. Porque tem muita gente? Tem. Muita gente boa, tem pouca. Né? Infelizmente, diga-se de passagem. Mas está saturado. E assim, e como para todo mundo, a pandemia pra gente foi divisor de águas. Eu acho que a pandemia foi bem a história do, e aí, vou chorar ou vou vender lenço? Né? A gente arrumou um jeito de vender lenço, graças a Deus, conseguimos virar a chave. Inclusive, a gente entrou no digital na pandemia. É isso que eu ia te perguntar, como é que tava, porque você acabou de falar que tem uma estrutura enorme, como é que essa estrutura enorme tem 1 ano e meio, né? Então tem 1 ano e meio. O nosso boom foi pós-pandemia. Entendi. Nós éramos 100% presencial, né? 100% autoral também. Hoje já não somos mais 100% autorais por conta da demanda gigantesca e da capilaridade de produtos, obviamente. Mas a pandemia foi um divisor de águas e a minha esposa foi assim, determinante para que a gente virasse essa chave, porque eu tinha muita resistência com o digital. Né? Eu sou um cara idealista com educação e com gente. Né? Acho que todo mundo que ama o que faz é um pouco idealista. Você só não deve ser engessado a ponto de comprometer o teu negócio. Né? Então tem que ter um equilíbrio entre idealismo ali e jogar o jogo. Então eu tinha uma resistência muito grande com o digital. E aí minha esposa, cara, você tá maluco, isso que você faz é ouro, você tem que levar isso pro digital. E eu falava, não, cara, porque vai comprometer a qualidade, a gente não vai conseguir entregar igual, vai escorrer entre os dedos.
e aí a qualidade vai ficar comprometida, e aí vão contestar o produto que já é validado há tantos anos e tem que ser presencial. Em algum momento o Lala me enquadrou de um jeito que não tinha para onde correr. Vocês mulheres, diga-se de passagem, 99% das vezes têm razão. Vocês são muito mais inteligentes do que nós. Enfim, mas foi uma bênção assim, na minha vida, na vida da empresa, e a gente foi pro digital, a gente fez um piloto lá usando o Simpla, plataforma. Né, o meu amigo, meu parceiro, um cara que eu amo também, Matheus Medeiros, está lá na empresa nesse momento gravando, inclusive, aula online. Cara, comprou a briga, a gente fez bem artesanal, Simpla, Excel do básico ao avançado, ao vivo, conseguimos colocar 35 pessoas na sala de aula, sem comprometer a qualidade. Depois a gente foi para os cursos que são mais características nossas ali, relacionados a soft skill, né, habilidades comportamentais. E aí a coisa deu certo e avançou, né? O resto até aqui é história. Então a pandemia foi um baita divisor de águas. Mas voltando para a saturação, eu acho que está saturado, mas acho que é a oportunidade de fazer diferente, de se reinventar e de se destacar. Eu particularmente acho saturação vantagem competitiva. E posso provar o que eu estou falando através do exemplo que eu acabei de dar. Né? Quanto mais produtos se lançam no digital, porque muita gente, em algum momento, muitas pessoas perguntavam, presencial vai acabar? Em hipótese alguma, meu texto sempre foi igual desde o começo, de julho de 2015, quando eu fundei a Start. Quanto mais digital tiver, mais valorizado vai ser o presencial. E é o cenário que a gente vive hoje. Né? O presencial, o ticket do presencial aumentou, a experiência presencial ficou mais valorizada. Todo mundo, se puder escolher, quer estar presencial. Sim. Então, quanto mais digital sai, mais o presencial se valoriza. Eu não acho que há saturação nesse mercado. Educação, a gente pode comparar aí a comida e outras coisas que são indispensáveis ao desenvolvimento humano. Perfeito. Show de bola, muito bom. E pegando esse ponto já, principalmente porque você comentou aí que um dos focos de vocês são soft skills, etc. A gente vê muito aí algumas pesquisas falando de novas gerações, geração Z e tal, que tem uma renda média menor que a geração anterior, ou que a gente estava comentando aqui agora do imediatismo, de querer ficar rico muito rápido na próxima semana, ou porque vê um monte de influencer falando que é milionário e acha que esse é o caminho e não quer seguir, por exemplo, uma formação um pouco mais tradicional, porque demora muito. Então a gente vê também faculdades aí se organizando para tentar oferecer, sei lá, cursos mais rápidos, mais práticos, etc. Essa percepção essa dificuldade dessa geração de querer se capacitar, buscando ali um desenvolvimento para colher daqui a 3, 4, 5 anos, ao invés de ficar rico na próxima semana. Isso tem atrapalhado vocês? Vocês têm essa percepção? Como que vocês lidam com isso? Não, assim, não tem atrapalhado a gente, né? Sobre a percepção, para mim é totalmente factível, né? Inclusive eu me enquadro nisso aí, apesar de ser de 85, não ser necessariamente dessa geração. Eu, quando lancei a Start lá em 2015, eu falava, pô, a conta tá toda feita, tudo fecha, eu investi aqui R$3.500, já sei quando é que eu vou fazer o payback, vai ser daqui a 6 meses, né? E no máximo em 10 meses eu tô ganhando grana, né? Só tive que aumentar um pouquinho o prazo para 2 anos. Só que quando você tá na jornada e tá realmente engajado no que você tá fazendo, quando você ama e aposta naquilo ali que você tá envolvido, o tempo passa a ser secundário. Né? Aí você faz a descoberta de uma coisa que eu falo muito também, que o dinheiro não deveria ser produto final para ninguém. Realização é produto final, o dinheiro é produto do meio. Ele acontece como consequência natural de algo que você faz muito bem, porque você ficou muito bom por ir atrás, por amar aquela atividade. Legal. E esse imediatismo acaba que, falando sobre impacto, não impacta a gente, até porque hoje 75% mais ou menos do nosso público-alvo está ali no CDE mais DE. E essa galera carece muito de capacitação de qualidade. Capacitação tem muito aí no mercado, inclusive gratuita, diga-se de passagem. Mas de qualidade, com o devido envolvimento, com a entrega, como precisa ser feita, abordando principalmente soft skill e não se preocupando só com hard skill, que não é o que faz o cara ser contratado, pelo contrário, é o que faz o cara ser demitido, diga-se de passagem. Tem muito pouca coisa. Eu costumo dizer que muita gente faz algo parecido com o que a gente faz, mas em hipótese alguma como a gente faz. Não consegui encontrar concorrente direto ainda e eu faço benchmarking com frequência. Legal. Então, esse imediatismo dessa geração eu corroboro total, já me inclui nele em algum momento. A gente comentou aqui, né? As pessoas estão muito mais dispostas, muito mais interessadas em 100 metros rasos do que em maratona. Mas a vida é maratona, ninguém constrói nada do dia pra noite. Você não vai ficar rico do dia pra noite, né? Você não vai dormir pobre e acordar rico. Você não vai empreender e vai dar certo de um dia pro outro.
Enfim, isso aí é conto, é balela de influencer ou coisa do tipo. Provavelmente quem fala isso está tentando te vender alguma coisa, então não caiam nessa armadilha, né? Exatamente. Verdade. Show de bola. E aproveitando, vocês agora estão com um projeto novo, Start vai para a África. Conta um pouco pra gente aí. Maravilhoso, muito legal. Toda vez que esse assunto vem à tona, eu tento não me emocionar, né? Porque eu... Aqui pode se emocionar, tá? Às vezes quando eu me emociono aqui também. A câmera dá um close ali. A gente já fez algumas coisas grandiosas aí nesses 8 anos, que inclusive a gente completa agora no próximo mês de julho, né? Mas nada parecido com o que tá vindo aí pela frente. Eu tô indo para dia 2 de junho agora, eu embarco para República do Congo, né? Com Fernando Pedroso, que é um parceiraço executivo nosso também, consultor, né? Um cara aí de 15 anos como CEO da Edior, enfim, tem uma história gigantesca aí no mercado, no corporativo. E a gente está indo em visita oficial, né? Recebido pelo governo do país. E vamos falar de educação profissional, né? Vamos apresentar o que a gente faz aqui de diferente do convencional, junto ao B2Gov, junto ao ente público, que tem dado muito certo, muito resultado. E eles lá têm interesse em realizar esse projeto dentro do país, né? A República do Congo, necessariamente, onde a capital é Brazzaville. Eles têm lá aproximadamente 6 milhões de habitantes, mas a ideia é que esse seja um projeto piloto para os países da fronteira ali ao entorno, né? Que tem Angola, tem o outro Congo e tem Costa do Marfim. Só o outro Congo a gente está falando aí de 95 milhões de habitantes. Né? Então pode ser que a gente esteja começando a fazer algo gigantesco que nem nós mesmos, né, temos noção do tamanho do que vai acontecer. Vai ser uma visita rápida aí de 5 dias, mas a gente tem agenda com o pessoal da Angola também, com o pessoal lá de Kinshasa, que é a capital lá do outro Congo, e com alguns representantes da Costa do Marfim. Enfim, a gente vai basicamente apresentar o que a gente faz aqui, levar a ideia, né? Tem a modalidade à distância, tem a modalidade presencial, tem que se falar de passagem de conhecimento, de estrutura de plataforma, estrutura física. Que fique claro, né? Tem outros empresários de outros segmentos que aparelham a educação indo junto. Né? Tem o pessoal da Intelbras indo, alguns diretores da Intelbras para fins de tecnologia. Legal. Tem o pessoal de construção a seco, né? Que é Steel Frame, também acompanhando. Tem outra instituição de ensino de educação superior também. Enfim, a gente está indo para falar do que a gente sabe aí, que é educação profissional. Show de bola. Incrível. Muito bom. legal. Não, e só a educação e o emprego para mudar qualquer realidade. Né? Então você precisa capacitar as pessoas e você precisa que elas tenham oportunidade para trabalhar, né? Tenham ali. Então, assim, eu não vejo no mundo nada melhorar se não tiver essas duas coisas. Não há. Não São dois trabalhos em paralelo, né? É o trabalho mais imediatista que a gente faz para pegar ali o público jovem adulto. A gente considera ali o jovem adulto a partir de 14 anos, classificando faixa etária 14 a 24, mas esse adulto pode ser um aluno de 50, 60 anos de idade. Sim. Enfim, mas é importante a gente deixar claro que faz muito sentido também a gente olhar para o que está acontecendo lá antes, na base, para consertar o problema na raiz. Existe um problema lá na raiz da educação. E isso não é só lá na África, não. Aqui no Brasil também. Né? Porque senão a gente vai ficar fazendo paliativo a vida toda. Certeza. É verdade. E para quem tá querendo começar a empreender aí com educação, você tem alguma dica, algum conselho para deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? Cara, obrigado pela pergunta. É legal. Eu acho que não só em educação, mas em qualquer área. É o trivial. Bati esse papo ontem com o Luiz Fernando, como eu falei aqui, um baita executivo de mercado. E no entendimento dele, onde as empresas mais falham em estágio inicial é no capital de giro. E a gente que contrata muito com o B2Gov, a gente entende bem do assunto, porque a gente trabalha e vai receber, se não tomar calote, né, ou ficar inadimplência, a gente recebe 70 dias depois que executa o trabalho. Sim. Né, você imagina aí um projeto com 200 pessoas envolvidas, 300 profissionais envolvidos. Não dá pra chegar pro cara e falar, pô, quando eu receber eu te pago. É verdade. Quando termina, daqui a 70 dias, quando a gente acabar, aí é impensável. É impensável. Então o capital de giro é um dos pontos muito importantes e muitos empreendedores acabam se não quebrando, se machucando muito por não conseguirem enxergar isso e fazerem essa conta. Porque o cara acha que vai conseguir girar com caixa. Só que às vezes a expectativa dele não acontece. Não vende quanto o projetor quer vender, né? Acontece, a gente fala da análise de SWOT, a gente fala isso em sala de aula, né? O ambiente externo proporcionou alguma coisa ali que você não tinha nenhum controle. O cenário mudou, você não conseguiu realizar o que você achou que fosse realizar de caixa, né? Enfim, teve imprevisto e acabou quebrando. Então,
Eu acho que fazer uma projeção aí de fluxo de caixa, de capital de giro, é muito importante. Ser entendedor do seu mercado, né? Hoje uma ideia maravilhosa não vale nada. O que vale é uma execução muito bem feita, muito bem estruturada. Né? Outro ponto que eu considero muito importante é a sociedade. A quem você vai se associar. Pô, mas o cara que eu vou me associar é o melhor da área. Mas e aí, valor, princípio, caráter, visão de mundo? Vocês são parecidos? Você tem alguma sinergia? Ou é só porque um bota o dinheiro, o outro tem o conhecimento, o outro vai dar alguma coisa? Eu acho que isso aí tem muito peso também para o negócio ir para frente ou não. E dali em diante, conseguiu acertar nesse comecinho ali, todo o restante, para mim, passa 100% por pessoas. Né? É a premissa básica de que ninguém faz absolutamente nada sozinho e o que você consegue construir de equipe engajada. Eu, por exemplo, eu não trabalho com gente que não é que está comprando meu sonho, não, mas que não compra a ideia do que a gente faz ali. Né? Se o cara não consegue entender ou não comprar aquela ideia porque ele não acredita, assim, hoje a gente está conseguindo, graças a Deus, a troco de muito suor, implementar uma cultura onde fica nítido. Legal. O cara não precisa falar, né? Fica destacado ao contrário, digamos assim, né? Como se ele ficasse fora de contexto ali, por não acreditar ou não querer fazer parte de fato. A cultura que a gente tem hoje está se fortalecendo, já existe. Isso aí é o principal também para o desenvolvimento de qualquer negócio. Show de bola. Muito bom. Eu já me ferrei muito em sociedade. A Jennifer sabe aqui. Quem nunca, né? Eu também. Quem nunca? Um mês eu já era o suficiente para sair correndo. E essa dica é uma dica que muitos empreendedores que vêm aqui no Na Real é verdade, já falaram. A maioria, na verdade, eu acho que dá essa dica sobre a questão da sociedade. É verdade. Quando você vai fazer negócio que tem sócios, você se atentar muito. Principalmente a questão dos valores, né? Sim. Porque se você remar para uma direção e o seu sócio para outra, não vai ir pro mesmo lado, não vai pro mesmo sentido. Então as coisas não vão andar cedo ou tarde. E tem um desdobramento dessa história do sócio aí, que é o alinhamento de expectativa, né? Anterior ao acordo. Meu sócio, por exemplo, não é um cara ativo na nossa operação, é mega participativo, mas, por exemplo, é engenheiro de formação. Então, tá dando aquele apoio, assim, imprescindível lá na obra, né? E me apoia para fins de conselho, trocação de ideia, é participativo, além de tudo, é padrinho da minha filha, e quando a gente fala desse critério de escolha aí de sociedade, eu faço esse comparativo, né? Talvez não vai ser o cara que no primeiro momento você vai entender que vai agregar o máximo possível ali para fins de trabalho direto, mas, de novo, vou deixar aí para a galera pensar, né? Princípio, valor, caráter, que foi o mesmo critério que eu utilizei para escolher quem ia ser o padrinho da minha filha. Sim. Eu não quero o cara ali dando presente todo dia ou fazendo bilu-bilu todo dia. Eu quero um cara que eu possa contar caso eu ou minha mulher venhamos a faltar. O papel do padrinho é esse. Sim. Né? Então, grosseiramente comparando com a sociedade, eu acho que se aplica tanto quanto. Muita gente fala, pô, mas você toca sozinho, o teu sócio e tal, e ele tem certa representatividade, ele tem 30% do negócio. Legal, foi um cara fundamental para a gente conseguir escalar no primeiro momento, né? Não só pelo aporte de capital, mas pelo conhecimento, pela experiência. A empresa dele vai fazer 30 anos, já, um cara que tem uma jornada quase que duas vezes o tamanho da minha. Agora, tá ali todo dia? Não é sobre isso, trabalho no negócio? Diretamente não. Mas, de novo, não é sobre isso. Não é sobre isso, tem que ser alguém que você tenha alinhamento de ideia, de pensamento e principalmente de valor, princípio e caráter. A gente vai fazer aqui um ano da nossa sociedade. Isso aí, Graças vendo? a Deus tá dando certo. Isso aí. Provavelmente vocês têm esse feat aí que a gente acabou de comentar aqui agora, senão vocês não estariam juntos até hoje. Acho que a gente tem... Não, e sendo que eles dois são um casal, né? Sim. Tem peso 2, tem eu falo voto... assim, eles têm voto 2, mas eu desempato. Eu sou desempate. Vai perder toda. Já sabem, quando tiverem um filho aí, ó, já tá aqui o padrinho, já falou, Olha aí, já olha falou, aí. já deixou aí, ó. Sociedade, padrinho de filho, madrinha, apadrinhado, pronto. entendeu? Se convidou, Exatamente. certo. Tô brincando, gente. Exatamente, Mas que bom, a exatamente. gente tem realmente acho que a gente tem valores, como você falou. A gente olha pra mesma direção, eu e o João. A Jennifer entrou o quê? Um mesinho ou 2 depois, né? Foi. Começou o projeto, era eu, o João, mais uma outra pessoa nunca foi. Aí depois a gente sentia a falta de um terceiro. Nós pensamos desde o começo que seriam 3.
E aí a Jennifer criava conteúdo, ele falou, não, vamos chamar a Jennifer. E aí foi... A gente tem realmente ali a ideia muito igual, os valores muito igual. A gente, desde o começo, sempre falava, é algo a longo prazo. A gente sempre sabia, não tinha ali, estava sempre naquele ideal, sempre com o mesmo objetivo. E flui, graças a Deus, a gente se comunica, né? E a gente fica bem, não tem essa, assim, a gente quer que... A gente tem o mesmo desejo, né? Que o podcast cresça, que mais empreendedores venham aqui, que mais pessoas empreendam. E empreendam tendo oportunidade de estarem qualificados para poder não falharem tanto, assim, para não quebrar, né? Para não perderem dinheiro. A gente quer que os empreendedores tenham êxito. E que tenham sucesso e que tenham longevidade. Então, obrigada aí, a gente, nosso quase um ano do nosso... Parabéns aí para vocês. Show de bola. Obrigado. Muito bom. E um alerta que eu faço, que é uma coisa que eu já caí em sociedade, que a gente fica muito no famoso FOMO, né? Do Fear of Missing Out, de ficar de fora ali de alguma oportunidade. Porque o sócio vem, começa a vender um monte de coisa, falando que, tive uma ideia maravilhosa, você vai ganhar XYZ, vem comigo, tal. E a gente acaba não se atentando a esses pontos de, eu tenho afinidade com essa pessoa, não tenho, quais os valores, não, mas se eu não posso não aceitar porque ele falou que vai bombar e se eu ficar de fora eu vou perder. E a gente acaba aceitando alguma coisa e se ferra lá na frente, principalmente se não tiver tudo acordado ali, contrato bem feito, enfim, tem vários instrumentos jurídicos que podem te proteger, mas assim, a maioria das pessoas às vezes não tem conhecimento disso, só descobre depois que dá problema, aí não consegue sair, enfim, aí tem várias coisas acontecendo. Eu acho que a pessoa tinha que ter a oportunidade de ficar assim, ficar 2 semanas vivendo com sócio. Período de teste. Porque o pessoal fala muito, tem aquela brincadeira que as mães da gente, as avós falam, né? Você tem que comer 1 quilo de sal junto com alguém pra você conhecer a pessoa. Vocês já escutaram isso? Por aí. Então, assim, bota aí, você fica 15 dias com o seu sócio convivendo diariamente, aí você vai ver os valores. Faz um Big Brother com o sócio, vai ver tudo. No final, vocês falam, agora sim, vamos fazer a sociedade. Exatamente. Muito bom. Show de bola. Mas a gente tá indo agora pra nossa bate-papo, tá super bom. Mas a gente tem uma pergunta clichê que a gente faz pra todo mundo que passa aqui. E é assim, pode ser algo engraçado, pode ser algo triste, qualquer coisa assim que você vai vir na tua cabeça aí. Qual o maior perrengue assim que você já passou? Foi algo assim, pode ser hilário, pode ser o que você quiser, triste, fica à vontade. Mas algo marcante. Cara, tem alguns, né? Tanto pessoal quanto profissional. Bom, então vou falar um de cada aí pra atender o clichê de vocês. Né, o da vida pessoal foi uma viagem que eu fiz ali com uns 16 anos de idade com um amigo meu para um carnaval. A gente tava indo a gente foi pra região dos Lagos, mais precisamente Cabo Frio, e levei ele comigo, né? Assim, a gente com pouca grana ali, vai fazer o quê? Tem que ser sempre casa de alguém, etc e tal. Só que eu não contei pra ele qual era o contexto da viagem, né? Só falei, a casa de uma amiga minha, né? E aí quando a gente chegou lá na rodoviária de Cabo Frio, a casa era até próxima à rodoviária, essa minha pseudo-amiga veio ao nosso encontro e ela veio... Você que é o Pedro, né? Aí ele... Que negócio é esse? Que amiga é essa? Nem te conhece. É tua amiga? Eu falei, não, tem muito tempo que a gente não se vê, pô. Eu mudei, ela não tá lembrando muito bem. E a gente passou o carnaval todo assim, só o primeiro dia que foi junto, todos os outros foram desencontrados, né? Dela e da família dela, porque a gente tava sempre chegando ou saindo, né? Ao contrário dela e da família. E aí no final do carnaval, depois deu tudo certo, graças a Deus eu contei pra ele que eu tinha conhecido ela no bate-papo de telefone. E aí ele começou a reclamar, me xingar. Eu falei assim, cara, mas o carnaval foi bom ou foi ruim? Gastou nada, ficou lá. Me agradece, né? Me agradece. Muito bom. Eu ia perguntar. Bate-papo de telefone bate-papo de telefone é bom. Era aquele tempo que você apertava lá um número pra ir pra sala privada com a outra pessoa. Enfim, é coisa antiga, né? A galera mais nova não vai entender nada. Não sabe o que é isso. Ele era corajoso, tipo assim, nem conheço, vambora. Vambora. Tinha mais confiança na época. Cereja do bolo que a gente ainda conseguiu colocar as nossas mães pra se falarem. Pô, aí, que beleza. Como se nós tivéssemos realmente estudado juntos. Né? Porque tinha realmente uma menina com o mesmo nome que o dela que estudou junto comigo. Caramba. E aí a mãe dela falou com minha mãe, passou batido, a gente armou ali, óbvio, a cena. Telefone fixo naquela época de casa, então só pra falar, pra avalizar ali já com 16 anos, tem problema? Não tem, tudo bem.
A Débora adora ele e tal. Eu falei o nome, desculpa. E aí não tem sobrenome, não encontra. A amizade continua até hoje, a amizade não é... A amizade com o Vinícius, sim. Com a Débora, eu nunca mais vi. Vai que a Débora tá assistindo a gente. Vai namoro de carnaval, amizade de carnaval. Amizade de carnaval. E agora profissional aí pra gente poder fechar. Cara, no profissional a gente, óbvio que eu não posso, em hipótese alguma, falar com a empresa, até porque é uma empresa conhecida aqui no Rio de Janeiro, um grupo grande. E a gente ainda estava em desenvolvimento, né? A gente, além da Start, tem outras 2 unidades de negócio. A Somar, que é de consultoria, que a gente separou porque era tudo Start no começo. A gente ia atender um projeto de consultoria, né? Uma necessidade de um cliente. E eu sempre fui um cara muito comercial, né? Assim, desbravador, assim, tentar desenrolar sobre qualquer aspecto. Eu falo que eu sempre posso perder, mas eu caio atirando. Enfim, pra mim isso sempre foi lema de vida. E aí me ligou um cara por indicação, executivo de uma empresa relativamente grande aqui do Rio. Pô, legal, o fulano de tal me indicou vocês, o trabalho deles aqui com a gente foi muito bom, ele falou muito bem de você, da Start. Cara, vocês fazem consultoria para supply chain? Eu não sabia o que era supply chain naquela época, né? Óbvio, claro que fazemos, com toda certeza. Vamos marcar reunião? Vamos marcar uma reunião. Aí liguei pro nosso consultor, que também, pô, é meu amigaço, nosso consultor e professor até hoje, que é o Natália. E aí a gente se chama lá de lindão, bonitinho, enfim. Fala, lindão, tudo bem? Tudo bem. Cara, o que é supply chain? Aí ele me explicou o que era supply chain. Eu falei, legal, entendi. Basicamente suprimentos, compras, né? Enfim. A gente consegue fazer consultoria disso? Ele, cara, depende disso, daquilo, mas dá pra desenrolar. Eu falei, que bom, a gente tem uma reunião daqui a 2 dias. Eu falei que a gente vamos ter que apresentar lá, o cliente é tal, não é um cliente pequeno. Ele, mas como assim? Eu preciso. Eu falei, cara, é isso, tenho tempo aí pra fazer, vai dar certo. 2 dias, tá bom. Você tem 2 dias pra ser especialista nessa área. Exatamente. E acabou que não fechamos o serviço, mas a reunião foi bem sucedida, a gente conseguiu se apresentar, enviamos proposta, mas a contratação não aconteceu. Enfim, eu acho que isso aí... Desenvolveram novas habilidades. É um novo serviço aí. Empreender isso. É você tá à frente da demanda. A gente virou, por exemplo, escola também de projeto educacional por conta disso, né? A gente não criou um portfólio, botou na prateleira e foi vender. A gente começou a atender as demandas do mercado de acordo com a necessidade. Precisamos fazer um curso assim assado. Como é que desenvolve esse troço? Vamos lá aprender. Que é aprendizagem contínua para todo mundo, né? Perfeito. É isso. Show de bola. Eu ia até perguntar para ele, para você empreender que eu lancei uma coisa que a gente vai perguntar no final pra gente fazer depois um videozinho com todo mundo falando. Boa. Para você empreender Para mim, empreender é ter muito estômago. Mais do que qualquer outra coisa. Sem o papo clichê de resiliência, né? O Sylvester Stallone fala lá no filme, né? Não é sobre o quanto você é capaz de bater, é sobre o quanto você é capaz de apanhar. Sim. É ter estômago, é aguentar o rojão. Não é para todo mundo. Show de bola. Muito bom. Super obrigada. Muito Show, obrigada, Pedro. Obrigado a vocês. Se inscrevam no canal. Isso aí, tá tudo aqui embaixo, os contatos do Pedro. Vamos deixar todos tudo os links certinho aí. aqui, os links. E é isso, até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau. Tchau.